Bom, vamos lá então, bora a gente começar. Vamos resolver essa sequência boa aqui, né? De exercícios de período simples, né? De análise sintática, para a gente dar uma sedimentada bacana aí, tá? Bom, vou compartilhar minha tela e vamos que vamos. Bom, a primeira questão que nós temos aqui, ela traz um textinho, né? Colégio Militar de Belo Horizonte, isso é para ensino médio, tá? Para entrar no primeiro ano do ensino médio. Mas eu sempre falo, no português não tem muita diferença isso, não, né? Independentemente do nível, se o assunto for tal, não tem para onde correr, vai cobrar tudo. E vocês vão ver, inclusive, que essa primeira questão é uma questão pesada, não é fácil, não, tá? Ela é mais difícil que da maioria dos concursos que a gente vê por aí. Esse aqui era para entrar para estudar, né? Ela é mais difícil do que questões que a gente faz para entrar para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? Mas vamos que vamos, vamos lá. Ela diz assim: assinale a alternativa em que o termo está analisado corretamente, né? Então, sempre lembrando, é bom a gente não dar mole, marca na hora aqui para você não se confundir, principalmente quando ele manda a incorreta, né? A correta já meio que é o nosso sentido tradicional, né? Aquilo que a gente já está esperando. Quando pede a incorreta é que às vezes a gente dá mole e faz bobeira, né? E aí ele tem em todas as alternativas o pronome oblíquo me, né? Sublinhado, pronome oblíquo no me sublinhado. Então a gente quer a função sintática do me. O que acontece, gente? Vamos lá. Estou falando de função sintática como um todo, mas eu vou pegar rapidinho só para dar um plim-plimzinho em relação à função sintática dos oblíquos átonos, né? Que a gente consegue separar bem para alguns. Eu digo o seguinte: o a, os, as e suas variações, né? Lolá, los, las, noná, nos, nas, eles exercem normalmente a função sintática de objeto direto. E o objeto direto é algo sem preposição, né? Quando a gente pega o lhe e o lhes, eles exercem a função sintática de objeto indireto ou de complemento nominal. É o mais normal, tá, gente? Porque nós temos as considerações que poderiam ser feitas também aqui, tá? E que são duas funções sintáticas com preposição, ok? Beleza? Que ficou parecendo um D, né? Agora melhorou. E temos o nos vos, que são promíscuos, que são prostitutos da parada. O que vai rolar? Eles podem ser objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Ou seja, eles podem ser tudo. E aí é que é o problema. Porque quando você está entre esses dois aqui, eles se opõem e pronto, acabou. Se os as não dá para pensar em objeto indireto ou complemento nominal. Se é lhe ou lhes, não dá para pensar em objeto direto. Agora, o meter-se nos os pode ser tudo. E aí é um problema, porque aí você tem que separar única e exclusivamente na parte da regência. E aí isso é mais chato porque exige um conhecimento, uma decoreba mesmo, né? Um conhecimento enciclopédico da coisa. Mas vamos que vamos. A letra A está dizendo o seguinte, que me perdoe, este me é um objeto direto. Bom, perdoar, pagar, tem alguns outros verbos, tá, que funcionam mais ou menos desse jeito. O que vai acontecer? Eles vão ser diretos, vão ter objeto direto quando você está falando da coisa. Tá? Eu paguei a conta, eu perdoei o pecado, por exemplo. Mas eles serão objeto indireto quando forem a pessoa ou algo do tipo, tá, gente? Beleza? Esse me não dá para estar falando que está se referindo à coisa. Me perdoe, está pedindo para perdoar a você mesmo, né? Então, nesse sentido, eu perdoei ao meu amigo, eu perdoei ao meu irmão, eu me perdoei ou me perdoe, você está pedindo para a pessoa perdoar a alguém. Você perdoa algo, mas perdoa a alguém. Então, esse me é o objeto indireto. Então, essa não está certa. Perfeito? Bom, a letra B.
Esta de me abandonar. Eu nem vou voltar no texto, tá, gente? Quem abandona, abandona, porque eu não preciso, né, de maneira geral. Quem abandona, abandona alguém. Esta de me abandonar. Abandonar eu. Abandonar quem? Eu, objeto direto. Opa, é o que está escrito aqui, não é? Vai ser a nossa resposta. Repito, é uma prova para entrar no primeiro ano do Colégio Militar, no caso de Belo Horizonte, lá de 2013, mas a questãozinha é puxada, tá? Não é fácil, não. Vamos olhar o resto, né? Só para a gente analisar e ver o que seria, né? Choros intermináveis que me constituem. O constituir aqui, né? Constitui alguém, constitui eu. Então, teria que ser objeto direto e não indireto. O tempo nunca me faltou. O tempo nunca faltou para ou a mim. Faltou para alguém. No caso, para mim, né? Então, aqui o objeto indireto. Ele está dizendo que é direto, não serve, né? As madrugadas me deram papel. Vamos lá. Quem dá alguma coisa a alguém. Ele é um VTDI, ele é um verbo bitransitivo. Deram o quê? Papel, objeto direto. A quem? A mim. Quem está no lugar do a mim? O me. Então, na verdade, aqui tinha que ser objeto indireto. Por isso, na número 1, a resposta só pode ser, de fato, a letra B de bola. Tudo ok para vocês? Então, bola para frente. Repito, era uma questãozinha chata, difícil mesmo, tá? Já essa é uma questão bem tranquila, bem fácil. O debate é um exercício de cidadania, identifica-se um sujeito. Vamos lá, gente. O é um verbo de ligação. Cadê o sujeito? Está aqui. O sujeito aqui é o debate. E o debate vai ser um sujeito o que aqui, gente? É um sujeito simples, simplérrimo, né? Então, sujeito simples é a única resposta possível para essa questãozinha. Uma questão, como eu disse, fácil, tranquila. Joia? Ou adiante, qualquer coisa a gente volta nela depois. Vamos lá. Questão 3. Aqui não veio numerado, mas eu não sei porquê, na hora de montar ficou perdido aqui. É como se isso aqui fosse o 1 e isso aqui fosse o 2. Não sei se vocês conseguiram perceber isso na hora de fazer, né? Se não deu para fazer antes, tudo bem, está fazendo agora. Nessa frase aqui, os termos sublinhados, né, e numerados, representam do ponto de vista sintático, ou seja, a função sintática, respectivamente o quê? Ó, pregava a necessidade. Quem prega, prega alguma coisa, né? Aqui, pregava o quê? A necessidade, objeto direto. Pregava a necessidade. Necessidade de quê? Veja bem, o pregar, não dá para pregar de alguma coisa, né? Você só prega alguma coisa e pronto, acabou. Só que tem uma preposição logo depois aqui. E aí? Não, não é objeto indireto, porque o verbo é só transitivo direto. Pronto, acabou. Necessidade, né, é um substantivo abstrato. Ou seja, ele aceita complemento nominal. Está com preposição. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, essa segunda coisa aqui é um complemento nominal, e aí eu tenho que achar um objeto direto, 2 complemento nominal, é o que nós temos aí na letra D de dado. Ok? Repare, necessidade não é verbo, e é a palavra necessidade que está sendo completada. Bom, se eu tenho algo sendo completado de uma revolução, está completando necessidade. Necessidade não é verbo, necessidade é nome. Logo, o complemento não pode ser verbal. O complemento tem que ser nominal. Show? Vamos lá. Questão 4. Quantas marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor no texto 7, marque a afirmativa correta? Bom, vamos lá. Vamos só olhar a tirinha, né? Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Não acha que a felicidade pode ser uma coisa boa para você? Não sei. Quais são os efeitos colaterais? Bom, então vamos lá. No processo de interação verbal do primeiro quadrinho, né? Quando agora eu não me lembro mais o nome do personagem, gente, sem ser o Charlie Brown, enfim. Todo outro personagem, minha infância ficou lá atrás agora, né? Poxa vida. Quando o outro cara fala com o Charlie Brown,
né, nessa interação verbal. O vocativo se remete ao interlocutor. Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Verdade ou mentira? O que é o interlocutor, gente? O interlocutor é com quem se fala. É a pessoa com quem você está falando. O vocativo é exatamente para chamar quem? Se dirigir a quem? O interlocutor, a pessoa com quem você fala. Tá? Então faz bastante sentido que essa resposta esteja correta. Olha só, no primeiro quadrinho que você tem lá o vocativo que seria Charlie Brown, né? Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Tá falando com o Charlie Brown. Então é um vocativo? É. Se refere ao interlocutor? Tá remetendo, falando com ele? Sim. Tá? Mas vamos ver o resto. O emprego da primeira pessoa do singular demonstra uma opinião generalizada. Bom, quando você usa a primeira pessoa do singular, é o contrário, uma opinião pessoal e não generalizada. É a sua opinião, uma opinião subjetiva. Então, a letra B, com certeza, está errada. O emprego da primeira pessoa do singular... mentira, já ia ler a B de novo. O uso do pronome você ressalta o distanciamento entre os interlocutores. Não, no português, hoje, contemporâneo, o você indica proximidade, tá? Tem uma curiosidade, né, que antes o nosso sistema pronominal de tratamento, algo do tipo, você é um pronome de tratamento, né? E o que acontece? O você, como acho que todo mundo já ouviu um dia essa historinha, né? Ele vem de vossa mercê, que vira vós me ser, que vira você. E depois, hoje a gente já falou se, né? Enfim. Bom, era um pronome que a gente usava, que a gente fala de terceira pessoa, né? Para indicar. Lá atrás, ele tinha a intenção de indicar distanciamento, pouca intimidade. Tá? Ok? Joia? E aí, o que acontece? O você passou a ser tão usado, não é à toa que ele virou você, né? O vossa mercê, perdão, foi tão usado que virou você, que ele passa, então, a indicar proximidade. Ele deixa de cumprir o papel antigo dele, né, de proximidade, e passa de distanciamento, e passa a indicar proximidade, né? O que acontece? Tem que entrar algum pronome para fazer o papel que ele fazia, né? É aí que a gente passa a usar como forma de tratamento respeitosa senhor e senhora, que entram para fazer o papel que o vossa mercê, né, na verdade, tinha antes. O interessante é que isso, aqui no Brasil, é mínimo o uso disso ainda, tá? De alguma diferença. Porque quem fazia o papel de proximidade era o tu. O tu era a proximidade em oposição ao vossa mercê. A segunda pessoa aqui, né? O tu. Só que tem uma região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Perdão, que não é a capital, muito pelo contrário, que ainda mantém isso. É engraçado. Eu me lembro de uma professora na Universidade aqui de Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, contando que, porque ela é gaúcha, né, dessa região, inclusive, ela ficou uns 6 anos sem ir lá, naturalmente. Ela tinha, para nós, um sotaque carregadíssimo, né? Mas a regra do jogo, ela acabou pegando a nossa, né? E aí ela voltou depois de 6 anos para visitar e se referiu lá a alguém como você não sei o quê. Falou que a pessoa ficou ofendidíssima. Falou, ô fulana, não é porque você, né? Tu não vai mais tu não me considera mais próxima só porque a gente não se vê todo dia? Olha só. Então, não se vê mais todo dia, não se vê há muito tempo. Ficou ofendida mesmo. Ela teve que parar para explicar. Não, é porque lá... Por quê? Porque nesse lugar ainda, quando você fala você está ainda marcando distanciamento. E o tu é que é a proximidade. A gente não usa o tu. Então, a gente passou a usar o você para proximidade, né? Enfim, mas só um momento cultural aí, tá, galera? Então, tá errado isso aqui na letra C. A ausência de fala de Charlie Brown, segundo quadrinho, enfatiza a inexistência de interação. Não enfatiza a inexistência. Significa que o outro ainda está falando com ele está prestando atenção. E há uma interação, né? O Charlie Brown está ali pensativo. No segundo quadrinho, o Charlie Brown se volta, vira para ele, né? Para prestar mais atenção ainda. Tá? Então, isso aqui está falso. A interrogação presente na última fala revela a ausência total de interação comunicativa. Muito pelo contrário, né, gente?
A gente tem a interrogação é uma pergunta, ou seja, está falando com alguém, certo? Então, falsa. Realmente, a minha resposta é o que já estava lá de cara na letra A. Vamos lá, vou resolver o número 5, eu dou uma paradinha para a gente conversar um pouco aqui, tá? Bom, tem aqui uma música chamada Medo, do Lenin, Colégio Militar de Brasília, 2014. Essa anterior aqui era uma questão também do Colégio Militar de Brasília, e a questão número 3, Colégio Militar de Juiz de Fora, enfim, bastante coisa aí. As provas militares são normalmente as mais difíceis de português. A princípio, eu não vou ler o texto, não. Eu vou olhar primeiro o que a gente está precisando nele, né? Na construção sintático-semântica do texto 6, analisa o emprego do sujeito sintático e o efeito de sentido produzido. Bom, aí eu vou ter que já olhar de cara só para ver qual é, né? Tem medo do amor e medo de não saber amar. Tem medo da sombra e medo da luz. Tem medo de pedir e medo de calar. Medo que dá medo do medo que dá. Podia ter tido só o acento, né? Tem medo de subir e medo de descer. Tem medo da noite e medo do azul. Tem medo de cuspir e medo de aguentar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra, taranã, taranã. Bom, a gente vai vendo aí, gente, que agora lá para frente ele fala assim, ó, tenho medo de parar. Ah, não, aqui já começou isso, ó, perdão. Tenho medo de gente e de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do que dá. Do medo que dá, perdão. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá. Então vamos lá. Só tentando já fazer uma paralelo ali. É interessante, né? Como é que ele vai jogando. Olha só. Não sei se vocês repararam, né? Não, não era aqui não. Mentira. Deixa eu apagar. Queria puxar uma seta, mas puxei para o lugar errado. Vem cá, seta, bora. Então, olha só. Ele fala aqui, ó, tem medo do amor e medo de não saber. Tem medo do amor e medo de não saber amar. Tenho medo de gente e de solidão. Tem medo da sombra e medo da luz. Tenho medo da vida e medo de morrer. Ele vai relacionando, né, um bocado disso daqui. Eu enxergo bem essa relação. Né, medo aqui, quando ele fala, tenho medo de acender e medo de apagar. Né, podia ser ligado, por exemplo, aqui, né, medo da sombra e medo da luz. Né? Pedir e de calar, enfim, é bem bacaninha. Vamos ver agora o que a gente tem de pergunta. Na primeira estrofe, o sujeito indeterminado, expresso pela forma verbal tem, indica o medo motivando conflitos. Bom, que se trata de um sujeito indeterminado, eu acho que é tranquilo. Por quê? Porque tem terceira do plural sem o sujeito explícito, sem que apareça, né, exatamente quem seja ali o sujeito. E na terceira do plural, quando isso acontece, não é sujeito oculto, é sujeito indeterminado. Né? Mas aí ele está falando que esse sujeito indeterminado indica um medo motivando conflitos. Tem medo do amor e medo de não saber amar. Tem medo da sombra e medo da luz. Tem medo de pedir e medo de calar. Medo que dá medo do medo que dá. Olha, não me parece que o medo aqui é o gerador de conflitos, não. Tá? Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem pela frente. Esse efeitozinho de transição de slide está chato, né? No segundo verso da segunda estrofe, a palavra que é sujeito do verbo prender. Indicação passada concluída. Vamos lá. Segundo verso da segunda estrofe, que é o sujeito do verbo prender. Vamos lá, vamos olhar. Função sintática do pronome relativo. Segundo verso. Mas da segunda estrofe agora eu me perdi. Porque. Peraí, deixa eu ver se eu li errado ali. Ó, no segundo verso da segunda estrofe, a palavra que é sujeito do verbo prender. Vamos achar. A segunda estrofe está aqui, ué. Não tem prender, vamos procurar. Voltou, meu Deus. Vamos procurar o prender em algum outro lugar? Coisa chata, hein, gente? Não sei por que ele desativou a caneta, não, mas desativou. Vamos
ver onde está o prender. Ó, na verdade é a terceira estrofe, né? Tá aqui, ó. O medo é uma armadilha que prendeu o amor. É uma armadilha a qual prendeu o amor. Esse que puxa realmente a armadilha. Quem prendeu o amor? Uma armadilha. Então, esse aqui de fato é o sujeito. Beleza. Prendeu é um verbo no pretérito perfeito. O verbo terminou em u, gente, que é ou eu ou il, né? Ele é pretérito perfeito com certeza. E o pretérito perfeito indica ação, sim, acabada, tá? Vamos lá. E agora pulou duas vezes, não sei por quê. A palavra que é sujeito do verbo prender, perfeito. Indicação passada concluída. O engraçado é porque ele não está falando ele está falando que o que indicação passada concluída, né? E a gente não pode falar que o que indicação passada concluída, porque que indicação ou não, e passada ou não, vai ser o verbo, no caso, prender. Então, assim, se ele considerou essa como a correta, eu não sei o gabarito não, tá, gente? A gente vai fazendo aqui na hora. Não bate, não. Então, por enquanto, ela está errada para mim por conta desse pedacinho aqui, ó. Indica ação passada concluída, tá? Porque está dizendo que eu consegui entender que o que, né? O que estaria fazendo? Ele é sujeito do verbo prender e indica. Para poder ser o verbo prender indicando, não podia estar escrito desse jeito. Mas vamos ver. Na segunda estrofe, o autor emprega o sujeito simples, o medo, como forma de indefinir tal sentimento. Bom, vamos ver. Segunda estrofe. Tem medo, medo de descer, medo da noite, medo do azul, tem medo de cuspir, medo de aguentar, medo que dá medo, medo qual dá medo, do medo que dá. Bom, esse medo aqui, na verdade, retomado pelo que é o sujeito do dá. E aqui, mesma coisa, tá? Mas o sujeito em si é o quê? Vamos ver, se a gente não tiver outra, essa aqui é razoável, porque realmente que indefine, deixa tudo doido, né? A terceira estrofe, o sujeito implícito na forma verbal tenho mostra a exclusão do eu lírico do contexto. Mentira! Se fosse, né, olha só, tenho, quem tenho? Eu. Então já está o eu lírico aqui, está em primeira pessoa, está claramente ali, ele está colocado ali, né, ele não indetermina. E aonde ninguém vai, quarta estrofe, o sujeito está determinado, mas transmite a ideia de inexistência do agente. Opa, boa! Essa é a frase padrão que dá problema com os outros, né? Que dá bug na cabeça. Aonde ninguém vai. Quem vai? Ninguém. Então, o sujeito do vai é ninguém, é um sujeito simples. Então, o sujeito está determinado. Só que é o seguinte, é um sujeito simples ocupado por um pronome indefinido, que significa o que esse pronome indefinido? Isso, ninguém é ninguém, não tem. Então ele indica a inexistência do agente, ou seja, ninguém vai, não tem um agente que vá, ninguém vai. Sintaticamente ela tem sujeito, né? Mas se a gente pensar semanticamente, ninguém está indo, então tem a inexistência do agente. Pronto, achamos uma resposta que prestava. Ok? Beleza, beleza? Vou dar uma paradinha para a gente ver se tem alguma dúvida antes da gente seguir, né? Bom, vamos lá. Com base no texto de Eco, né, Humberto Eco, é correto afirmar. A oração foi publicada em alguns jornais. Primeira linha, trata-se de uma oração sem sujeito. Bom, vamos lá, vamos ver. Vamos procurar isso daqui para a gente ter certeza. Aqui, ó, para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online que no curso de uma chamada Lectio Magistrale em Turim, eu teria dito, algo foi publicado, gente. Foi publicado é a ideia do verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. A gente está falando já, sem querer, esbarra no período composto, tá? Mas, na verdade, o que é o sujeito disso aqui, tá? Eu teria dito até aqui, ó. Isso tudo é o sujeito, é um sujeito oracional, né? Uma oração subordinada, substantiva,
subjetivo, tá? É um sujeito oracional, ok? Então, não posso dizer que oração sem sujeito, até porque, isso você sabe, já sabia com certeza, né, pelo que a gente viu, que eu quero dizer, que o sujeito, a oração sem sujeito tem seus parâmetros já bem delimitados por nós, né? E aí a gente tem o quê? Haver, no sentido de existir, a gente tem haver e fazer indicando tempo decorrido, né? Tem mais alguns que entram junto aqui, mas isso aqui já é coisa. E tem verbo que indique fenômeno da natureza, né? Mais um ou outro penduricalho por aqui, ou seja, se não for isso, não tem jeito de ser oração sem sujeito, tá? A expressão lectio magistralis está destacada em itálico em virtude de seu emprego conotativo. Mentira, ela está destacada em itálico por quê? Por ser uma expressão estrangeira, de fora da nossa língua, ok? A expressão no curso de pode ser substituída pela preposição durante, mantendo paralelismo semântico. Vamos ver lá. Chamado mais que no curso de uma chamada Lectio Magistralis em Turim, eu teria dito que, então ele fala que que durante uma chamada Lectio, né, no curso de aqui, não é no curso de alguma coisa, tipo assim, no curso do macarrão, não. Ele está dizendo que esse no curso de aqui é a mesma coisa que durante, tá? No curso dessa história, ou durante essa história, seria algo do tipo. Parece razoável, mas vamos ver o que mais nós temos, né? O advérbio viralmente, penúltima linha, é uma figura de linguagem empregada para estabelecer um paradoxo. Então vamos lá na penúltima linha. Vou começar aqui na antepenúltima. Alguém chegou a dizer que, para mim, as opiniões de um tolo e aquelas de um ganhador do prêmio Nobel têm a mesma evidência, e não demorou para que se difundisse viralmente uma inútil discussão sobre o fato de eu ter ou não recebido um prêmio Nobel, sem que ninguém consultasse sequer a Wikipédia, né? Então, veja bem, não tem paradoxo, não dá para a gente falar em paradoxo aqui, né? Paradoxo é o quê? A gente teria ideias contraditórias sendo colocadas, né? É uma questão que misturou muita coisa, né? Eu pego essas questões, quando eu faço essas seleções, assim, no que concurso, né? Na questão de concurso. Só que tem hora que essa classificação deles não é 100% bacana, não, mas ajuda bem, né? A oração é falso deveria apresentar concordância nominal de gênero com o termo antecedente história dos imbecis. Vamos ver. Segunda linha. É falso. A lectio era sobre tananã. Tá. Ele está falando que a web está cheia de imbecis. É falso. Gente, esse é falso é uma oração sozinha. É falso. Ponto. Acabou. Então não tem que concordar nominal de gênero com nada, não. Então, isso aqui está completamente errado. Então, diante disso tudo, ficou a mais semântica de todas, né? Que mandava só você trocar por uma expressão por outra ali para ver se mantinha o sentido. E se você foi meramente obediente e não ficou cismando, é bem possível que você acerte isso aqui, tá? Sem grandes problemas. Porque quando você chega aqui, e também online, que durante uma chamada Lectio Magistralis em Turim, vai dar certo realmente, tá? Vamos para 7, então, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Aquela anterior foi da onde mesmo, gente? Não, nem vi aqui, o UFPR, Universidade Federal do Paraná. Agora é CMM, Colégio Militar de Manaus. Quanto à construção sintático-discursiva dos termos do texto 7, marque como verdadeiras ou falsas cada uma das assertivas abaixo. Vamos lá, tô voltando aqui no texto, né? Peguei a caneta de cabeça para baixo. Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. É melhor não nos metermos. Melhor para a gente, com certeza. Mas e para a velhinha? Esse molequinho é do caramba também, né? O Armandinho. O comportamento da mãe de Armandinho é representado pela dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Com certeza porque ela fala, não vamos nos meter, não, né? No primeiro quadrinho, o garoto utilizou um vocativo para chamar o interlocutor, a mãe. Sim, deveria ter tido a vírgula, né? Olha, mãe,
Mas não pôs, mas tá certo, porque ele não falou se tá certo ou errado a vírgula, ele falou só que usou um vocativo, verdade. No segundo quadrinho, a colocação do pronome nos é proclítica. O que é proclítica, gente? A próclise é quando o pronome vem antes do verbo, tá? Que questão que também mistura alguma coisinha, mas dá pra gente se virar. Pois ele foi atraído obrigatoriamente pela palavra de negação. Perfeitamente, palavra de negação. Na verdade, os advérbios, de maneira geral, independente de serem de negação ou não, os advérbios atraem, provocam próclise, puxam o pronome oblíquo para próximo deles. Então, verdadeiro. Se substituirmos, a gente já teria até a resposta, né, gente? Se substituirmos a locução adverbial com certeza no terceiro quadrinho pelo advérbio realmente, haverá prejuízo no sentido. Ó, melhor pra gente, com certeza. Ou melhor pra gente, realmente. Ô, gente, vai haver prejuízo do sentido? Não, mantém o sentido bonitinho. Então, falsa. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só pode ser a letra A. Vamos lá para o número 8. Essa é chatinha, chatinha, chatinha. Sim, não é difícil, não. Talvez você até marque com certa tranquilidade por exclusões, tá? Mas vamos lá. EAR, né? O sargento da aeronáutica. Não nasci no começo deste século. Não nasci quando? No começo deste século. Isso aqui é adjunto adverbial de tempo, tá? Adjunto adverbial temporal ou de tempo, certo? Nasci onde? No plano do eterno. Beleza? No plano do eterno. É onde? É lugar. Então, isso aqui é adjunto adverbial de lugar. Tá? Nasci de 1000 vidas superpostas. Agora, olha só. 1000 vidas superpostas, eu posso falar que isso aqui é onde? É lugar? Não. Não, não, não. Eu nasci de quem? Ou de que? O nascer, normalmente, gente, ele é um verbo intransitivo e pronto, acabou. Foi o que aconteceu nas duas primeiras, né, que a gente classificou aqui, né, no começo deste século. Nasci no começo deste século, nasci no plano do eterno. Só que aqui, ele virá como objeto indireto, tá? Porque eu nasci de alguém ou de alguma coisa. Então, vai ser por aqui. Nasci de 1000 ternuras desdobradas? Poderia ser também. Que é a mesma coisa, ó, tá igual o anterior, a mesma lógica, o mesmo sentido, tá? E a última frase, vim para conhecer quem? O mal, objeto direto, e o bem, também objeto direto. E para separar quem? O que? O mal, objeto direto. De quem ou do que? Do bem, objeto indireto. Ora, classifica-se como objeto indireto o termo de 1000 vidas superpostas, é o mais razoável até então. No começo desse século a gente viu que não, aqui a gente viu que não. O mal e o bem, não, o mal e o bem aqui são objeto direto. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa, né? Então, se fosse assim, o do bem, que está aqui embaixo, ó, ótimo, você... Opa! Aí do nada ele desativou minha caneta, gente. Ô, Jesus Cristo. Aqui. E para separar o mal de quem do bem, aí servia, mas não tem isso. Então, a única resposta possível é a letra A, de amor aqui. Vamos lá. Mais uma questãozinha da IA. Cenário alternativo em que o termo destacado classifica-se como predicativo do sujeito. O termo destacado classifica-se como predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito fora do sujeito. Tá? Os funcionários acharam comoventes as palavras do palestrante. Bom, primeiro, quem é o sujeito aqui, né? Os funcionários, sujeito simples, né? Acharam comoventes o quê? As palavras. Então, comoventes, gente, não se refere aos funcionários. Então, isso não pode ser um predicativo do sujeito. Tá? Na verdade, isso aqui é até um predicativo, só que do objeto. Porque os funcionários acharam-nas comoventes, né? Dá para substituir as palavras do palestrante, ou acharam elas, né? Se for no português coloquial, só para entender, acharam elas comoventes. Então, você não substitui, como a gente já viu,
predicativo do objeto, mas ele quer predicativo do sujeito. As palavras comoventes do palestrante mexeram com... Bom, comoventes agora, com certeza, se refere às palavras, e as palavras comoventes do palestrante, tudo isso aqui é o sujeito, é um sujeito simples, cujo núcleo é palavras. No entanto, comoventes é uma característica de palavras, mas está dentro do sujeito. Então, ele faz parte do sujeito. Isso não é predicativo do sujeito, isso é adjunto adnominal, está junto do nome, né? Os funcionários saíram muito comovidos com as palavras do palestrante naquela tarde. Vamos lá. Os funcionários é o nosso sujeito, ok? Saíram muito comovidos. Comovidos está falando de quem, gente? Comovidos está falando dos funcionários. Opa! Característica do sujeito fora do sujeito. Não está dentro do sujeito, não faz parte do sujeito. Então, a minha resposta vai ficar aqui. Eu já sei que isso é o predicativo do sujeito, mas vou confirmar na letra D, ó. Os emocionados funcionários saíram da palestra com nada. Emocionados está falando dos funcionários, beleza. Os emocionados funcionários, tudo isso aqui é o sujeito. O núcleo é funcionários. Emocionados está falando dele, mas está dentro do sujeito, mesmo que tenha vindo antes. Continua sendo adjunto adnominal, igualzinho na letra B de bola. Tá? Então a resposta, realmente, letra C. Vou fazer o número 10 e paro novamente, tá? Qual é o total de adjuntos adnominais da frase abaixo? Também é AR, ó, tudo no mesmo ano, hein? Quem vai fazer EAR tem que ficar de olho, que cai muita sintaxe, né? Vamos lá, o que pode ser adjunto adnominal? Vamos lembrar? Eu coloco sempre isso aqui, o NAPA, lembra do amigo narigudo? O que é o NAPA? É um acróstico para numeral, adjetivo, pronome e artigo. Essas são as classes de palavra que costumam, né, fazer a função sintática de adjunto adnominal. A isso a gente pode colocar também aqui, ó, as locuções adjetivas, que geralmente são formadas de quê? Preposição mais substantivo, tá? Mas vamos lá. Adjunto adnominal é uma coisa que vem junto do nome, que acompanha o nome, está determinando o nome. Um motivo, ó, de cara aqui o é adjunto adnominal. Ok? Então, um motivo. Motivo é a palavra principal, o está acompanhando ele. Que atraiu, aí o que não, né? O qual, quem atraiu o motivo, atraiu quem? Aí vem isso tudo aqui. A indústria cinematográfica, seria um objeto direto, né? Cujo núcleo é indústria. O A está falando da indústria e cinematográfica está falando da indústria. Então, eu já tive agora mais dois, né? Para Hollywood, olha só, um detalhe importantíssimo. Preposição. Preposição. Não tem. Sozinha, só a preposição, tá? Não tem função sintática. Preposição e conjunção, tá? Acontece isso. Ok? Então, esse para não é nada sozinho. Tá? Para Hollywood foi verbo, né? O clima californiano. Opa! Então, vamos lá. Um motivo foi o clima californiano, né? O clima é o núcleo, o é um adjunto adnominal e o californiano está falando do clima, também é adjunto adnominal. Então, eu tive 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vou numerar aqui. 1, melhor, né? 2, 3, 4, 5. Logo, a minha resposta só pode ser a letra B de bola ou de baixinho, se você gostava do show da Xuxa. Show? Vou parar aqui por enquanto, então, para a gente ver se a gente tem alguma dúvida. Bom, vamos lá, galerinha. Vamos continuar, então. Partindo agora para a questão 11, vamos ver se a gente resolve agora de 11 a 15, né? E depois a gente volta para ver se tem dúvida novamente. Questão 11. Assinale a alternativa cujo termo em destaque não é adjunto adverbial. O que um adjunto adverbial indica mesmo, gente? Vamos lá. O adjunto adverbial é um trocinho chato no sentido de que tem tanto tipo, né? O adjunto adnominal, ele indica circunstâncias, tá? Circunstância de tempo,
tão esquisito aqui que mas tá certo. Eu olhei se estava escrito certo. Circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, de causa, de negação, de afirmação, de dúvida. Ih, rapaz, mas tem para todo gosto, tá? Finalidade, consequência, tem muito, muito, muito tipo mesmo. Tá? São quase 20, para vocês terem noção. Então, ele quer que você marque, né, aquela que indica que o termo em destaque não é adjunta adverbial. Tá? Vamos lá, letra A. Tinha 17 anos. Pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Se 17 anos. Pô, 17 anos é um tempo de vida e tudo. Beleza, mas e o verbo ter? Tinha? Tinha o quê? Tinha 17 anos. Seria uma espécie de objeto direto, né? Mas vamos ver se realmente essa já é a resposta, porque ele quer que não é adjunta adverbial, né? A bem da verdade, ela jamais me desagradou. Opa, adjunta adverbial de tempo. Cuidado, tá? O jamais da ideia de negação, né? Jamais e o nunca, só que eles são adjuntos adverbiais de tempo, com valor negativo, sim. Mas é adjunta adverbial. Então, essa não serve como resposta. Um dia, um professor comovido, não. Um dia é totalmente a situação temporal, né? Você está situando temporalmente. Então, mais uma vez, tempo. Tá? Em um sarau, todo mundo tem que fazer. Em um sarau, gente, também não é tempo, né? É uma situação aí de lugar, é onde, né? Então, adjunta adverbial, onde não é o nome, né, gente? Só para entender. É de lugar, então realmente sobrou para nós a letra A. Acho que essa você responde, como eu estava dizendo, muito mais pela eliminação das outras do que pela certeza grande, assim, em relação ao que está na alternativa A, tá? Vamos lá para 12. Analise. Essa aqui do IBFC, tá? Já é uma banca fora da coisa militar, embora seja para a polícia militar, né? Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva, que retoma o termo medicina. Bom, que todo pronome, gente, é de referência coesiva, né? Isso é uma característica do pronome, tá? Você faz coesão com o pronome, seja uma coesão para você evitar repetição vocabular, para você fazer a ligação mantendo o sentido, enfim, é sempre referência coesiva. Agora eu tenho que ver se ele retoma realmente medicina. O texto ficou pequeno aí, não sei se está dando para vocês enxergarem, né? No material que eu mandei, naturalmente, que fica disponível, vocês conseguem enxergar bem. Deixa eu achar aqui. Pô, mas é sacanagem que não tem a linha, né? Quebrou na emenda, mas vamos que vamos. Foi então que um dos recantos desta. Ah, tá, vamos lá. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Então, recanto desta quem? Olha, ou é a medicina ou a prática da medicina. Então, assim, vamos deixar ali branco. Vamos olhar depois o conjunto da obra, né? As palavras em destaque, inefável dom, arguida pelos cronistas, possuem o mesmo sentido de indescritível e argiva, respectivamente. Eita, nós, meu povo, e aí? Vamos pensar. Porque, assim, dá para pensar muito aqui no indescritível, tudo bem, mas e aí? E como é que fica quando você para pensar no inefável, né? O inefável estragou tudo na nossa vida aqui. Né? Eu digo assim, pode estragar na hora, né? Vamos lá, vamos ver direitinho. Alguém de vocês sabe o que era isso? Vocês pesquisaram? Como é que estamos? Eu não pesquisei, não. Nem faz ideia. Eu não tenho, Não. eu faço ideia nenhuma. Inefável.
Vamos lá. Arguida, né, pelos cronistas, arguida que não tem nada a ver com argiva, tá? De qualquer forma, a argiva tem referência. Assim, eu também não fazia ideia, tá, gente? Peguei para olhar antes, quando eu vi a questão, né? Na hora que eu não olho o gabarito, não fico olhando muito, não, mas dou uma passada de olho, né? Também para não assustar, afinal de contas, vai que aparece um troço mais esquisito, tipo isso daqui, né? A argiva, as referências que eu achei são como tipo, um adjetivo pátrio ou algo do tipo de Argos, que é uma região, né? Uma cidade da Grécia, salvo engano, né? Então, tipo Juiz Forano para Juiz de Fora, entendeu? Algo do tipo assim, tá? Ok? É uma das palavras. Esquisito, esquisito, esquisito. Tanto que ele não puxa como língua portuguesa, é estranho isso. Inclusive, bem estranho o cara pedir isso, assim. Vamos combinar que exige né, um conhecimento muito além, né? E inefável é aquilo que você não pode nomear ou descrever em razão da sua natureza. Ou da força, da beleza, né? Indizível, indescritível, uma coisa que vá por esse caminho, assim, tá? Inefável dom. Então, é um dom indescritível, inominável, que você não consegue nem mensurar, tá? E arguida pelos cronistas é perguntada, né? De arguição, de coisa nesse sentido aí, tá? Bom, é falsa, né? De qualquer forma, tá? E arguida ali, né? Eu falei perguntada, né? Foi isso que eu falei, deixa eu ver, né? Respectivamente. Não possui o mesmo sentido, tá? O indescritível dá, né? Indescritível dá, perdão. Agora, arguida e argiva, sem chance. Ok? Essa trashzaça, né? Na hora da prova, cara, é sentar e chorar, né? Pô, como é que você vai saber o significado? Não tem nem contexto, né? Porque às vezes o contexto, ou seja, os caras apelaram com força. É a questão que o cara tá pedindo para você fazer pelo todo, né? Assim, não é, você ser esperto e não saber mesmo. Mas vamos lá, uma vez empossado da licença, o vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo em, a palavra primitiva posse, mais o prefixo nominal ado. E aí, empossado. Faz sentido, não faz, gente? É o em, mais o posse, que está sem o E já aqui, mais esse ado aqui, né? Beleza? Então, faz todo sentido. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, Crispim Soares, boticário da vila, e um de seus amigos. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto. Perfeito. É sim um aposto, porque é uma explicação, né? Quem é o Crispim Soares, né? Ok? Beleza? Isso aqui é do Alienista, né, gente? Do Machado de Assis, é um conto bem bacana do Machado. Então, aqui é verdadeiro. Bom, vamos ver o que eu tenho com VV no final aí. Tem mais de uma? Não, só tem a letra A. E aí a gente vai considerar que referia à medicina. Assim, eu não concordo 100% porque eu acho que é a prática da medicina, mas não tem tu, vai tu mesmo. Seria difícil de anular, até porque você consegue fazer em partes pelo restante. Vamos dizer assim, as duas últimas salvavam, né? Porque se você olhar, só uma alternativa tem as duas últimas como verdadeiras e elas eram as mais normais aqui da jogada, né? E essa questão caiu esse ano, inclusive. Bom, Marinha 2020, simplesmente não há palavras. Há um exemplo de oração sem sujeito. Perfeito, né? Verbo haver no sentido de existir. Assinale a opção que também apresenta uma oração sem sujeito. Ó, muito cuidado. Muito cuidado. Lembra que a gente listou há pouco, né? É o haver no sentido de existir, ou seja, essa situação aqui. Haver e fazer, indicando tempo decorrido, né? Beleza? E verbos que indicam o fenômeno da natureza, temperatura ou clima. Aí ele põe na letra A, ocorreu um acidente na via expressa. Por que ele colocou essa alternativa, gente? Veja bem, ele quis te pegar. Porque o haver, no sentido de existir ou ocorrer, né? Serve também o ocorrer. Mas é no sentido de existir ou ocorrer. Esses verbos, ocorrer e existir, não são impessoais, não provocam oração sem sujeito, tá? É o haver no sentido deles. Então, isso aqui nada feito. Tem sujeito aqui, ó, um acidente, sujeito simples.
Letra B, chegaram os convidados. Esse aqui, se você confundisse, seria com um sujeito indeterminado, porque seria a terceira do plural, mas o sujeito está aqui, ó. Os convidados chegaram para a festa. Precisa-se de professor de alemão. Mais uma vez, ele tenta te confundir com o sujeito indeterminado, que é diferente do sujeito inexistente, da oração sem sujeito. Por quê? Aqui é VTI, VTI mais C, sujeito, deixa eu escrever aqui na frente, indeterminado. Ok? Ontem chuviscou durante toda a tarde. Opa! Chuviscar é um fenômeno da natureza, não é? Tem a ver com chover, né? Então, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Letra D de dado. Pronto. A letra E, viveu naquele bairro durante meses. Alguém viveu, a gente vai falar que é um sujeito oculto, né? Um sujeito simples oculto. Então, é oculto porque foi ele, alguém, você, enfim, alguém viveu ali e eu não coloquei claramente, né? Não expressei, mas não é oração sem sujeito, tá? Bom, diria até que é fácil perto das outras, né? SPSEX, vamos lá, tá errado aqui a referência escrita, né? Esse pessoal vai escrever, deixa eu tirar aqui para eu consertar, né? Uma vez eu errei epicar, gente, uma vez assim, eu tinha acabado de começar a dar aula na minha vida, porra, sei lá o que é epicar, pus um I, epicar, EPIcar, sendo que o P é mudo ali, né? Que é uma sigla, igual SPSEX, muita gente põe esse E igual estava aqui, tá? Então é SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, prova pesadinha, né? Normalmente. Vamos analisar o período aqui, né? Se quiser usar canudo, os reutilizáveis, deixa eu pôr aqui, de metal ou vidro são a alternativa ideal, tá? Então, os reutilizáveis de metal ou vidro são o quê? A alternativa ideal. Se quiser usar canudo. Então, eu tenho duas orações. Se quiser usar, é uma locução verbal, né? Ok? Vamos pôr assim, algo do tipo. Os reutilizáveis de metal ou vidro, peraí, se bem que não é não, eu tenho aqui duas, perdão. Eles não funcionam como uma coisa, não. Os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Como aqui tem o se, essa oração aqui não é a principal, tá? A gente chama isso aqui de oração principal. Essa aí é para você, hein, Ramon? O termo, se quiser usar canudo, é a oração principal do período. Mentira. E estabelece uma condição? Sim, ela estabelece uma condição, só que ela não é a oração principal, exatamente porque ela estabelece uma condição, né? O se quiser ali, a gente teria que pensar no quê? Numa oração subordinada adverbial condicional, tá? A expressão os reutilizáveis de metal ou vidro é um termo com valor substantivo classificado sintaticamente como sujeito composto. Cara, vai muito bem até aqui, ó. Quando põe composto, estragou tudo. Por quê? Os reutilizáveis. Reutilizáveis é o núcleo disso. Eita, é o núcleo. Tá? Reutilizável de quê? De metal ou vidro. São feitos disso, ou de metal ou de vidro. Tá? Então, o sujeito é simples, na verdade. Então, por isso não serve. O termo a alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo o vocábulo ideal. Ou ia bem também, predicativo do sujeito? Sim, porque ó, se aqui é o sujeito, até aqui, né? Sujeito simples. Aqui é um verbo de ligação, tá? A gente tem depois o quê? A alternativa ideal, né? Que vai ser o predicativo do sujeito. Só que o núcleo é alternativa. A palavra principal é alternativa. Ideal é uma característica dessa alternativa. Tá? Então não serve. O vocábulo canudo é um termo com valor adverbial que modifica o valor semântico da locução verbal quiser usar. Não, se quiser usar canudo, quiser usar o quê? Canudo, objeto direto. Não. Vamos ver, tem que salvar, né? A expressão de metal ou vidro é um termo com valor adjetivo, sim, ó, reutilizáveis, e aí vem a caracterização de metal ou vidro, né? Perfeito? E são classificados sintaticamente como adjuntos adnominais, perfeito. São adjuntos adnominais, ó. Então, ao lado do nome, é uma locução verbal, né? De metal ou vidro,
certo? É uma locução adjetiva, não sei se foi isso que eu falei, enfim, acho que eu não falei isso não, mas é locução adjetiva e realmente é um adjunto adnominal, tá? Então a minha resposta tem que ser a letra E. A emoção ficou pro final, né? Mais uma da SpaceX, vou arrumar novamente. Bora. Para a gente fechar esse ciclo aqui. Isso transformou senhores de engenho no Brasil em benfeitores, uma vez que eles seriam responsáveis por humanizarem os escravos e as escravas ao levá-los para as águas do batismo. A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir. Bom, isso transformou senhores de engenho, então vamos lá. Isso, sujeito, transformou quem? Senhores de engenho no Brasil em quê? Em benfeitores. Tá. Tá. Uma vez que eles seriam responsáveis, tal. Então ele fala assim, ó, o termo benfeitores exerce função de predicativo do objeto. É estranho, mas vamos para dois, vamos ver a dois. A palavra humanizarem se colocou entre aspas por referir à expressão que os senhores de engenho empregavam, o que a coloca no âmbito de citação. Mentira, gente. Por que ele usou entre aspas? Porque a palavra está usada com um sentido inapropriado. Por quê? Humanizarem os escravos, mas os escravos já não eram humanos, né? Dentro da lógica dos senhores de engenho, eles estavam humanizando, que não tinham que ser humanizado. Ah, então é a fala do senhor de engenho. Não, não está reproduzindo a fala, simplesmente. Não é uma citação. Ele está usando a palavra com sentido fora do normal, que não fazia sentido, não poderia fazer sentido. Essa aqui é falsa. Pronome isso apresenta função anafórica. Bom, o que é anafórico, gente? Anafórico é retomada, retoma, tá? Retoma algo que já foi mencionado, tá? Foi mencionado. Enquanto a referência que a gente chama de catáfora ou catafórica, tá? Eita, misturei tudo, né? Vou apagar ela aqui em vez de fazer essa lambança. Catafórica. Vamos escrever certinho. Aponta algo que ainda será mencionado. Ela antecipa, tá? Se eu falo assim, a verdade é esta, vocês passarão no concurso. A verdade é esta. Ou seja, eu usei esse esta é catafórico, por isso que tem que ser esta, né? Porque é o que vem ainda. Qual é a verdade? Vocês passaram no concurso. Agora, se eu falo, vocês passarão no concurso, a verdade é essa. Aí eu uso a anafórica, né? A referência anafórica. Então, se ele usou isso em vez de isto, é verdade, sim, que ele tem função anafórica, ou seja, ele está retomando alguma coisa. Isso, alguma coisa, né? Que para nós aqui não faz diferença, né? Então, é verdadeira. Então, eu tenho A3 correta. A2 errada. Então, vamos lá. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Falso, porque a 2 não está correta. Correta, perdão. Se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Está errado, porque a 2 eu já sei que não está correta. Agora eu vou ter que resolver minha vida, né? Se nenhuma estiver correta, eu posso eliminar, porque a 3 está correta. E nem preciso resolver. Se todas as afirmativas estiverem corretas, eu já sei que a 2 está errada. Olha como é que é lindo, né, cara? Quando você usa o raciocínio. Sobrou a C e a 1 passa a estar correta, porque olha só o que ele quer. Isso transformou quem? Transformou eles, senhor de gente, em alguma coisa. Em benfeitores, que é uma ideia característica. Eu diria que é um dos predicativos do objeto mais difíceis mesmo da gente identificar, tá? Mas faz parte, tá? Bom, vou abrir um slide em branco aqui, então, para poder
mostrar, porque quando você pega aqui, você não tem exatamente intercalado, tá, o Maurinei? Por quê? Porque acabou aqui, ó, isso transformou o senhor de engenho no Brasil em benfeitores. Bom, uma vez que seria o responsável, aí já partiu para outro caminho. Né? E o ao levá-los não está intercalado, porque aí é uma outra oração também, ele só está separando. Tá? Sobre os. Vamos lá, peraí, desculpa. Está indo ainda, né? Vamos lá. Questão 16. Sobre os elementos do fragmento. Ó. Ah, tá. Depois ele vai destacar. Eu tinha o conceito de laços humanos, né? De comunidades, esse tipo de coisa, mas não redes. Lê as afirmativas. O segmento, o conceito, constitui objeto indireto do verbo significativo anteriormente expresso. Eu tinha o conceito. Ô, gente, ele é objeto direto, né? Claramente falsa essa primeira. Essa ficou fácil. Porque não tem posição nem nada, como é que você vai pensar, né? A palavra esse retoma anaforicamente o verbo da oração anterior, gente. Provavelmente não, mas vamos ver a frase, né? Eu tinha o conceito de laços humanos, de comunidade, esse tipo de coisa. Tem nada a ver com retomar verbo. Pronome não retoma verbo. O nome dele já diz, né? Pronome retoma o quê? O nome. Então, também nem pensar. A expressão de laços humanos completa, por meio de um sintagma preposicionado, o sentido do substantivo que o antecede. Olha, conceito não é um substantivo abstrato, né? O conceito de que, de laços humanos, isso não é um complemento, isso é um adjunto adnominal. Tô até olhando o que esse danado vai arrumar, cara. Ó, já tá fazendo besteira aí, ele já tá tomando isso como certo, tá? Mas vamos ver. Para mim isso não é certo nem a pau, mas vamos lá. Conjunção mas expressa basicamente uma relação de contraste entre ideias. Perfeito, o mas é adversativa, então essa é verdadeira. A 4 é verdadeira com certeza. Né? Está correto que se afirma apenas em, 2 não tem jeito. 1, 2 e 3 nem pensar. 3 e 4, gente, para mim a 3 está errada, mas pelo visto é o que nós vamos ter, tá? Porque 1 e 3 e 4 não serve, 1 não serve. Na verdade, para mim tinha que na letra D tá assim, 4, aí a gente marcava ela. Mas não tem tu, vai tu mesmo, tá? Ele vai cismar com isso aqui, o conceito de laços humanos. O conceito explica muita coisa. O conceito não é uma palavra que exige, não é um substantivo que exige complemento, na minha visão, né? Mas, para a prova ali, é a questão que dá para tentar anulação. Essa sim, com grandes chances, tá? Mas na hora da prova você tem que marcar o que dá, né? Você sabe com certeza que a 4 está errada. Né? A 1 e a 2 não tem nem discussão. A 3 era a mais chatinha mesmo. Né? Então, a 1 e 2 estão erradas. E a gente cai nela, cai na C. Tá? Nós a rolarmos na cama, talvez com frio. Há orações coordenadas pela conjunção E, sendo que elas fazem referência a sujeitos diferentes. Na opção que apresenta, respectivamente, cada um desses sujeitos. Né? Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso. Aí aqui o sujeito é nós. Né? E os dois vadios ali postos, a repetir o velho diálogo, e os dois vadios, esse é o outro sujeito. Beleza? Só que eu vou ter que olhar aqui quem são essas pessoas, que é isso que eu quero, né? Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Tô lendo aqui, tá, gente? Não pude dormir. Estreitei-me na cama, é certo. Mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada ano está lá menos da vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e da morte. Parará, outra de menos, tô tentando chegar onde tem que chegar, né? Mas não dá também para pular muito para a gente poder. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que não deixasse parará. Invenções há que se transformaram ou acabar. As mesmas instituições morrem, relógio, né? Vamos lá. Naquela noite, tô aqui, ó. Peraí, deixa eu marcar. Naquela noite não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra, deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se albaoroam
para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. E de certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque meu pensamento ardiloso e traquinas saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio. Nós quem? Ele e a Virgília. Tá? Então vamos lá. A letra B não serve, porque ele põe um leitor. Taranã. Então vamos riscar E. Tá? A B e a E não servem. E depois, ele continua, nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessidade de repouso. E os dois vadios ali possam repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Os dois vadios seriam o pensamento dele e da Virgília, né, gente? Que ele fala que os pensamentos dele se encontram, né? Então, o narrador personagem de Virgília, os pensamentos do narrador personagem e os de Virgília. Pronto, letra C. Ok? Ela é chatinha, mas não é difícil, não, se você olhar bem. Vamos lá. Epicar. Provinha difícil também, tá? Durante muito tempo eu considerava Epicar a prova de português mais difícil de todas que eu conheci, porque eram muitas questões, então o cara tinha condição de cobrar, porque antigamente a Epicar caía só português e matemática, aí há pouco tempo começou a ter inglês e redação. Então, assim, mas a prova era toda, né? Só para aquilo. Então, eram 30 questões, se não me engano. Isso já tem muitos anos. Observe os termos sublinhados em cada alternativa e assinale aquela cuja análise entre parênteses está adequada. Letra A. MC Guimê, o principal nome do funk ostentação, fará seu show. Está dizendo que é um aposto. E aí, gente, me parece correta ou não? Parece uma boa, né? Mas vamos ver o resto. Por 40 minutos, ele intercala. Aí ele está dizendo que o por 40 minutos é uma oração subordinada adverbial de tempo. Ô, gente, não tem verbo. Não dá para ser oração subordinada. É uma expressão, isso sim, adverbial de tempo. Então, nada feito. Para Guimê, natural da periferia de Osasco, cidade da Grande São Paulo, está dizendo que é adjunto adverbial de lugar. Não, isso é uma espécie de aposto, uma explicação, né? Ok? Está explicando cidade da Grande São Paulo, natural da periferia, né? De onde ele é. Então, nada feito. Como tantos gêneros musicais que vieram das áreas urbanas mais próprias, está dizendo que a oração subordinada adjetiva explicativa. Mentira, não sei se eu já expliquei, acho que não sei não expliquei isso ainda, né? Aqui para vocês, porque a gente não chegou nisso, né? As orações adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. E aí já não é difícil. Mas para ficar mais fácil ainda, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. O que difere as duas, de fato, gente, tá aqui, ó. O que é CV com vírgula? Então a explicativa é sempre separada por vírgula. E a restritiva é SV, porque ela é sem vírgula. Ok? Aqui, o que está com vírgula antes? Não. Então, ela não é explicativa, ela é restritiva. Apesar de ser da Epicar, a questão era fácil, a resposta já estava mesmo na letra A, porque é claramente um aposto ali, né? Vamos para frente. Questão. Em qual alternativa o nome Maria não é um vocativo? Qual delas não é um vocativo, né? Vamos lá. Letra A. Maria. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. Aqui é claramente um vocativo. Maria, falando com ela. É o tempo, Maria, te comendo feito traça num vestido de noivada. Porque aqui é como se fosse outro verso, mesmo sem mudar, né? Então, aqui eu continuo tendo vocativo. Ok? Então, continua. Beleza. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Opa, que amava quem? Maria, objeto direto. Ficou fácil. Se a letra B podia te confundir por a falta desse ponto aqui, a letra A já resolve a letra C já resolve seu problema de cara, né?
E só para fechar aqui, agora, Maria, tem a vírgula, Maria, vocativo. Então, realmente, letra C. Essa aqui já é da EAR, né? Sargento da Aeronáutica. Beleza? Questão 20. Em qual alternativa há predicado nominal? Para ter predicado nominal, o que eu preciso mesmo, gente? Eu preciso ter o quê? Verbo de ligação. Ah, e o predicativo do sujeito, que é o núcleo? Sim, mas o predicativo do sujeito pode aparecer no predicado verbo nominal também. Então, o que é único do predicado nominal, o que o diferencia dos outros, é um verbo de ligação, é o VL, né? Ok? E aí, eu vou ter que olhar, só que ele está explorando aqui com vocês, nesse exercício, os sentidos, porque tem verbo que é sempre de ligação e pronto, acabou. Já tem verbo que às vezes vai ser de ligação, às vezes não. Né? Professor. Oi. E pode ser também o estado de algo, né? O estado de alguma coisa. O verbo de ligação, ele indica estado, característica, ele faz isso tudo. Tá? Entendi. E não deixa de ser o estado de algo, tá? Beleza? O que eu vou ter que ver aqui é o sentido desse verbo. Tá vendo que ele repete em todas, né? Se o sentido é da ação de virar, eu tenho um verbo de ação, então não é de ligação, né? Se o sentido for de tornar-se, né? Transformar-se em alguma coisa ali nesse sentido, aí ele já vai ser verbo de ligação. A canoa virou. Eu estou falando que ela tombou mesmo, então é ação, predicado verbal. Virou a cama no quarto. Também mesma coisa, ele virou, ele pegou, virou, né? Predicado verbal. A moto virou à esquerda, ela virou, ela guinou para a esquerda ali, predicado verbal. A canoa virou, a canoa tornou-se, transformou-se, né? O tornou-se aqui vai ficar, acho que mais ameno, uma bancada para pintura de parede. Ela transformou-se, ou seja, está mostrando aqui que esse virar não é de virou. A canoa, não, a escada, né? Nem lembro o que eu li. A escada virou uma bancada para a pintura da parede. Então ela virou, ela se transformou em algo, né? Ela não é de virar, de eu pegar e virá-la, né? Ela não teve esse movimento. Então, dentre as opções, a letra D de dado é a que vai nos contemplar. Ok? Vou seguir, tá, gente? Ok? Identifique a alternativa em que não há sujeito simples. Olha que frase horrorosa essa, né? Dos doces da vovó, Pedro gosta muito. Pedro é o sujeito simples, gosta muito de quê? Dos doces da vovó. Né? Choveu muito durante o inverno. Ô, gente, chover não é fenômeno da natureza, oração sem sujeito, pronto. Acabou. Oração sem sujeito é aquela que não tem sujeito simples. O eu aqui é sujeito simples e o nós aqui é sujeito simples. Essa era fácil. Então, ficamos com a letra B de bola. Em qual alternativa o predicativo está mal empregado, permitindo que o texto tenha dupla interpretação? O sucesso tornou a cantora antipática. Os candidatos consideraram fácil a prova. Os colegas de classe o consideraram inteligente. A embarcação retornou para a aldeia destruída. Olha só, gente. Bom, eu tenho aqui, ó, antipática, fácil, inteligente e destruída. Antipática é feminino singular. Sucesso não está no feminino singular, é masculino. Então só pode estar falando. Então não tem duplo sentido nenhum. Os candidatos consideraram fácil a prova. Fácil não faz gênero, né? Não tem a flexão de gênero, mas tem a flexão de número. Bom, os candidatos, se fácil estivesse falando dele, tinha que ser fáceis. A única coisa que está no singular que pode ser a referência é a prova. Então, também não tem jeito. Não tem dupla interpretação. Os colegas de classe o consideraram inteligente. Ó, mesma coisa. Inteligente é singular. Né? Então, não pode ser os colegas de classe, porque está no plural. A referência é esse o aqui que está retomando alguém. Tá? Olha a letra D. A embarcação retornou para a aldeia destruída. Quem está destruída? A aldeia ou a embarcação? Como ambas são femininas singular, né? Femininas singulares, perdão, a embarcação e a aldeia, o destruída podia estar falando de qualquer uma das duas, e o sentido, inclusive, daria para as duas coisas, o que causa a dupla interpretação, e é, de fato, a nossa resposta. Tá? Bom,
Assinale a alternativa incorreta sobre os adjuntos presentes nos versos abaixo. Então ele está aqui, ó, ele vai marcando todos aqui, ó. E em panela, né? Então vamos lá. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura. Então vamos lá. Em usinas escuras, adjunta adverbial de lugar? Perfeito. Ele quer a errada, né? Esta manhã, adjunta adverbial de tempo. Vamos ver. Com que adoço meu café esta manhã, perfeito. Adjunta adverbial de tempo. Amarga, dura. Ó, vida, homens de vida amarga e dura, ambas as coisas estão falando da vida e são sim adjuntos adnominais. Em Ipanema, adjunto adnominal? Não, é onde, não é lugar. Aqui é adjunto adverbial de lugar. Estão vendo? Foi uma questão, eu diria, fácil. Porque é a afirmação errada, né? Que a gente tem aqui. Né? Questão 24. Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado. O trovão ribombava de instante a instante. Em que o sujeito está corretamente destacado. Vai. Ficou fácil, hein? Por quê? Olha só, quem ribombava de instante em instante? Não era o trovão? Ah, Macarrão, mas não é fenômeno da natureza? Espera aí, mas é verbo? Para ser aquele lance de oração sem sujeito, é um verbo que indica fenômeno da natureza, não é um verbo. É isso que ele tentou aqui, tá? A letra A é a nossa resposta, mas vamos para frente para vocês verem como detectar o que não serve. Olha só, nem o pranto os teus olhos umedece. O verbo não é umedece? Umedece está no singular ou no plural? Está no singular. Opa! Então, gente, o sujeito não pode ser uma coisa no plural. Isso aqui não pode ser o sujeito. Tá? O pranto é o sujeito. Nem o pranto. Umedece o quê? Os teus olhos. Os teus olhos é objeto direto. Tá? Aqui e além, recantos e arvoredos sugestionavam trágicos segredos. Beleza. Se tivesse marcado só recantos e arvoredos, tudo bem. Sujeito. Mas ele pôs o aqui e o além, que são adjuntos adverbiais de lugar, né? Vamos pôr assim, são adjuntos adverbiais. O fato é esse. Eles não entram, não fazem parte do sujeito aqui, né? Doiravam-lhe o cabelo claros lumes. Gente, o cabelo é singular, o verbo está no plural, olha só. Né? Não dá, né? Claros lumes douravam-lhe o cabelo dele. Isso aqui é o objeto direto, tá? Então, a resposta realmente só pode ser a letra A. Número 25, para a gente fechar. Assinale a alternativa em que o termo destacado não é complemento nominal. Bom, lembrando, complemento nominal completa 3 tipos de palavra. Vamos lembrar? Completa adjetivo, completa advérbio e completa substantivo abstrato. Lembrando que substantivo abstrato é o que dá, é o nome, tá? Nome de ação, nome de qualidade e nome de sentimento. Esquece aquele negócio de que você pega, não pega, isso pode até te ajudar um pouquinho, mas não resolve não. Quando é questão mais chatinha, que é o que normalmente aparece, né? Sua opinião é favorável à minha permanência. Ó, veja bem, favorável é um adjetivo. Quem é favorável? Favorável a complemento nominal. Perfeito. Tá? Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos. Ó, tudo. Tudo é um pronome. Então, para não pode estar completando, né, nominalmente isso. Ela é capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Aqui tem complemento nominal? Tem. Capaz de quê? De tudo. Para quê? Isso aqui é adjunta adverbial, no caso, uma oração subordinada adverbial de finalidade, final, né? Então, a resposta já vai ficar ali, ó. Relacionado. Um tema está relacionado com alguma coisa, complemento nominal. É preciso manter-se obediente. Obediente a. Obediente é adjetivo, então, complemento nominal. Realmente, a minha resposta é a letra B de bola, e não ficou difícil, né? Eu diria.